Olá pessoal, mais uma aula agora de geografia, agora cartografia, que a gente estudou essas últimas semanas aí. Cartografia como linguagem. Vamos entender um pouco do que é cartografia, que é uma ciência técnica, arte, porque usa as cores, usa o desenho, usa toda a técnica matemática para fazer um mapa. E um mapa, na verdade, é a representação da realidade. Lembre-se disso, é importante. O mapa não é a realidade, ela é a representação desta realidade. Na história, os mapas são antigos. Se a gente pensar desde o homem das cavernas, ele se utiliza de formas de mapeamento, claro que não um mapa, mas formas de representar o que ele via na paisagem. E nós hoje representamos através dos mapas, claro, cada vez mais modernos, cada vez mais tecnológicos. Um dos mapas mais antigos conhecidos, mais de 600 anos antes de Cristo, aí, é o Gassur, mapa que representa a região da Babilônia, algo em torno do Iraque, Rio Tigre, Rio Eufrates, naquela região ali. Ele vai representar, era um mapa construído com madeira e argila e era feito há muito tempo com esse material que era muito pesado, né, para se utilizar. Então, lembrem dele aí. Os gregos contribuíram também bastante para a cartografia. Os gregos foram que colocaram aí as linhas, Equador, trópicos, círculos polares nos mapas. Um grego importante, Cláudio Ptolomeu, aí, lembra dele, ele era adepto da teoria geocêntrica. Ele fez o primeiro atlas conhecido também. Na verdade, o primeiro realmente feito foi esse, foi o Guia para a Geografia. E ele apresentou este mapa aqui, que é o primeiro mapa mundi em papel. É um mapa com o mundo conhecido, que era a Europa, a Ásia e o norte da África, né? Então, um mundo conhecido pelos gregos aí. Na Idade Média aparece um mapa teórico, um mapa teológico medieval, onde Jerusalém aí aparece no centro do mapa. Observe que nesse mapeamento o leste fica para cima, o leste representa aí o paraíso, como vocês podem ver no mapa, e ele também representa a importância do leste para as religiões, né? Então esse mapa da igreja aí, da Idade Média, não pegou muito, alguns vestibulares cobram, faz muito tempo que eu não vejo cobrar nesses últimos vestibulares. Então não acredito que apareça de novo isso para você. Esse mapa aqui ficou famoso, é o mapa do Cantino, é o mapa da época das grandes navegações. O Cantino ficou famoso porque ele contrabandeou de Portugal para a Itália o mapa. Na verdade, ele levou, né, na mão grande esse mapa aí da Itália para a Itália, né, de Portugal para a Itália. E é um mapa interessante, porque observe que ele aparece ali o Tratado de Tordesilhas, já de 1494. Aparece aí com as novas terras, já encontrado, né, o Brasil ali embaixo, que em 1500 encontraram. Então esse mapa aí deve ser de 1500 e pouco aí a idade dele. Não deve ser muito longe de 1500, que é a descoberta do Brasil, até porque eles não têm muita informação ali sobre a América do Sul, né? As grandes navegações evoluíram muito os mapas. Os navegadores levavam junto seus cartógrafos que produziam mapa. Um dos cartógrafos mais famosos aí é o Gerardo Mercator, que produzia mapa nesse período. Ele produzia um mapa, que é esse mapa que vocês veem aí na imagem, um mapa cilíndrico, um tipo de projeção que se usa até hoje para fazer o mapeamento, né? Então, Gerard Mercator aí é uma importante figura aí na cartografia. Hoje em dia, o sensoriamento remoto existe a cartografia digital. A cartografia digital é o ramo da cartografia que faz os mapas a partir da utilização de dados eletrônicos. E o sensoriamento remoto é que vai produzir essas imagens, vai produzir as imagens para a cartografia
digital. Então, é imagem de satélite, a foto aérea para produção de mapas. O sistema SIG, né? Sistema de Informação Geográfica. Várias camadas são feitas, várias lâminas de imagens para se bolar um único mapa. Orientação agora, rapidinho. Orientação, os pontos cardeais, colaterais, não esqueçam, deem uma olhada neles, observem a nomenclatura, como esses pontos são chamados, importante aí, às vezes o aluno sabe, entende o conteúdo, mas ele não sabe na hora do vestibular bolar aí montar aí a sua aula em cima desses, a sua questão, perdão, em cima desses pontos cardeais ou colaterais. Dê uma olhada. Os subcolaterais não aparecem nesse momento. Latitude e longitude, ou meridianos e paralelos primeiros. Lembrem que os paralelos, eles são, na verdade, círculos que circundam a Terra. O maior deles é a linha do Equador, o maior paralelo. E os meridianos, eles são semicírculos que vão de um polo até o outro. As latitudes é a distância que qualquer ponto está na Terra e que está na Terra está da linha do Equador. Então, a distância de qualquer ponto em relação ao Equador, a linha do Equador, nós chamamos de latitude. Observe que o ponto mais distante que você pode estar da linha do Equador é o polo. Portanto, a latitude vai de zero, que é a linha do Equador, até 90 graus, que é o polo. Então, o ponto mais distante que você pode se encontrar da linha do Equador. Observem também que as latitudes podem ser para norte ou para sul. Não esqueçam, é importante você colocar a latitude se é norte ou se é sul. As longitudes são baseadas nos meridianos. Então, as longitudes, perdão, é a distância que qualquer ponto está do meridiano de Greenwich. Essa distância, medida em graus, ela pode ser até 180 graus, porque o ponto mais distante que você pode estar do meridiano de Greenwich é justamente o antimeridiano de Greenwich, ao contrário dele. Enfim, você pode estar até 180 graus de distância deste ponto. Resumindo latitude e longitude, aí um resumo para vocês, deem uma lida. Coordenada geográfica, então é o ponto de encontro de uma latitude e de uma longitude. Então aí a gente vai observar essas latitudes e longitudes. Aqui um exercício de fixação com relação a isso. Observe que nesse exercício não indica o norte, nós estamos considerando o norte para cima, mas tem que considerar como é um pedaço de um mapeamento, de um esquema de coordenadas, você tem que observar o lado que indica o norte. Se o norte está para cima, aquele 0 graus ali indica a linha do Equador. Se ele estiver para um dos lados indicando o norte, aquilo ali vira, aquele 0 graus ali vira meridiano de Greenwich. Então, muito cuidado. Nós consideramos aqui que o norte é para cima, então a gente tem as medidas distribuídas aí dos dois pontos. Projeções cartográficas. Então, as projeções cartográficas são feitas para tentar minimizar aí as deformações nos mapas. Primeira projeção, a projeção cilíndrica. Essa projeção cilíndrica é feita um cilindro no entorno do planeta, ela vai gerar um mapa assim. Observe, a projeção cilíndrica é uma questão importante. Ela é menos deformada próxima à linha do Equador, quanto mais longe da linha do Equador, a deformação é maior. Observem também que a projeção cilíndrica tradicional ela vai apresentar paralelos e meridianos em linhas retas, portanto formando ângulos de 90 graus entre eles. Se você ver na tua prova aparecer um mapa com ângulos de 90 graus, não tenha dúvida, é projeção cilíndrica. Vamos ter então uma projeção cônica. Essa projeção cônica você vai ser utilizada para médias e altas latitudes, então para deformar menos médias e altas latitudes, projeção cônica. Observem que os paralelos vão aparecer aí como semicírculos quase, né? E os meridianos como linhas retas nessa projeção cônica. Essa projeção, então, ela é muito utilizada para a região norte do planeta, mais né, do que a região sul, para projetar, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá ou mesmo a Europa. Projeção azimutal, que pode ser chamada plano ou polar, nesse caso aqui uma polar, onde um plano é colocado sobre o polo e projeta-se nele todo o mapa, né? Essa projeção, então, é uma polar. Esse azimuth
lugares. Ele pode ser feito, por exemplo, nesse caso, como foi feito com o Brasil no centro do mapa. Então, coloca-se o plano sobre o Brasil e traça esse mapa. Fica um mapa estranho aos nossos olhos, mas um mapa que também pode ser considerado. Gerhard Mercator vai produzir aí o seu mapa no período aí das grandes navegações, e ele vai apresentar esse mapa aqui, que é um mapa cilíndrico, olha as linhas retas aí, né? Cilíndrico, mas um cilíndrico conforme. Ele preserva a forma dos continentes e deforma as áreas. Observem a Groenlândia em relação à América do Sul, a discrepância do tamanho. A Groenlândia tem 2,1 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a América do Sul tem 17 milhões de quilômetros quadrados, e esse mapa apresenta eles com uma discrepância muito grande de tamanho. Mas é um mapa eurocêntrico, observe que a Europa estava no centro, é um mapa que representa a realidade da época, né? Então, representa a Europa como o poder do mundo, até para quem ele trabalhava, Gerhard Mercator na época. O Peters nos traz um mapa, que é um mapa que vem para substituir o mapa do Mercator. Ele nos traz um mapa cilíndrico também, olhos paralelos, medianos em linha reta, mas ele nos traz um mapa cilíndrico equivalente, onde ele preserva a área das regiões e distorce a forma. Ele apresenta isso para mostrar a diferença real que existe no tamanho dos continentes, principalmente para mostrar que a Europa, que o Gerhard Mercator tentou fazer maior, ela era um continente muito pequeno, perto principalmente da África, que fica logo abaixo dela. Uma questão de ideologia, foi apresentado primeiro esse mapa desta forma aqui, ó. Ele foi apresentado com o sul virado para cima, para que se tirasse os países ricos de cima dos países pobres, uma ideologia geopolítica aí apresentada no mapa, e o mapa também tem essas considerações. A descontínua de Good foi um mapeamento para valorizar as áreas continentais em detrimento das áreas oceânicas, uma projeção também cilíndrica, só que ela está modificada, e ela vem contra a ideia do próprio mercado. Essa projeção Aitoff ou Moaid, ela é uma projeção cilíndrica modificada também tenta diminuir a discrepância de tamanho nos polos, tentando então diminuir essa deformação da projeção conforme cilíndrica. Escala de mapas, então as escalas podem ser escala gráfica, né? Vários tipos de escala gráfica. Escala gráfica é interessante, que você pode fazer a medida direta com uma régua, né, para ver a distância que você tem em cada tipo. As escalas, elas têm níveis, né? A escala numérica, ela tem níveis diferentes. Então você observa aí, pode ter escala grande, escala média, escala pequena. A simbologia dos mapas também, os símbolos que são usados nos mapas, né, para a gente poder reconhecer aí os desenhos que são apresentados. Então é importante você ter uma noção desses desenhos. Aqui algumas cores que são utilizadas nos mapas, né? Então aqui no caso a altimetria ou a profundidade dos oceanos, né? Você vai ter aí com cores diferentes as altitudes ou a altimetria diferente. Você observa na legenda. Tipos de mapa, esse aqui é um mapa topográfico, um mapa que representa a variação do terreno, nesse caso aqui uma região urbana, né, no centro de São Paulo. Eu vou representar aí a variação. O mapa temático. O mapa temático contém uma informação além. Então, esse mapa aqui, no caso, apresenta a área de influência muçulmana, a área do Islã sunita, né? E a área do Islã xiita. Então, é um mapa que tem um tema específico, ele vai te aqui um tipo de mapa básico, um mapa político, divisão política, nesse caso América do Sul, né? Então, um mapa básico de divisão política. Aqui, uma anamorfose, bastante utilizada. A Federal de Santa Catarina utilizava bastante essa aqui nos seus vestibulares, agora faz um tempinho que não faz. A área da região vai representar um número
E cada área, quanto maior a área, maior o número, né? Então, essa aqui é a divisão na letra A, político-administrativa da França. Na letra B, anamorfose, é a distribuição relativa da população em relação à área administrativa. Então, observe que na região de Paris ali tu vai ter uma quantidade, uma concentração muito maior de população do que as outras regiões. E a anamorfose é a representação cartográfica na qual a área dos logradouros, das regiões, dos lugares, sofrem deformações matematicamente calculadas, tornando-se diretamente proporcionais a determinado parâmetro que se está considerando. Então a área torna-se um número. Na verdade, esse mapa vira um gráfico. Aqui um mapa esquemático, que é um mapa de quer apresentar alguma evolução de um fenômeno, então pode ser apresentado também. Fechou então a nossa aula. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.